Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por este momento que temos para falar contigo, te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que têm os seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um, conheces a fé, o coração. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, especialmente pedimos que abençoes Ana Lu Neves, que hoje completa mais um ano de vida. Também Melry Rodrigues, completa hoje mais um ano de vida, ela pede por sua saúde. Abençoes Ricardo Rodrigues, Nilda, Genilda Sandri, Maria Márcia, Euríclis, Genésia Ribeiro e todos os nomes que eles citam, os problemas que mencionam nos pedidos, que Tu, ó Deus, contemple a cada um com as Tuas bênçãos, conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana nós estamos falando sobre arrependimento e perdão. Todos nós, seres humanos, chega um momento em que somos tocados pelo Espírito Santo e reconhecemos que somos pecadores e que temos alguns pecados que nós gostamos de estar cometendo esses pecados, mas o Espírito Santo ele vai trabalhando em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que nós reconheçamos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. E aí nós confessamos os pecados, nós nos arrependemos e deixamos aquele pecado, e é bem verdade que muitas das vezes nós voltamos a cometer o mesmo pecado depois de confessado, mas temos que ir a Jesus novamente, pedir perdão, e Ele, sempre que pedirmos com sinceridade, Ele nos perdoa, porque Jesus ele conhece as nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas Jesus ele venceu. Ele não tinha a tendência que nós temos para o pecado, e Ele venceu porque Ele buscava o Pai constantemente em oração, em comunhão com o Pai. E é isso que nós estamos estudando nesta série, Relacionamento com Deus. Se nós não tivermos este relacionamento, muitas pessoas se queixam e pedem que oremos porque estão fracas espiritualmente, não sentem vontade de orar, nem de ir à igreja, nem de ler a Bíblia. Mas eu creio que a pessoa que se sente fraca espiritualmente, normalmente ela gasta ou ela usa o seu tempo em outras coisas, coisas banais, coisas corriqueiras, coisas que não enriquecem o nosso espírito. Então nós precisamos mudar esse nosso comportamento, deixar de ficar assistindo, vendo coisas banais, corriqueiras e coisas que não nos acrescentam nada espiritualmente e buscarmos a Deus em oração e também através do estudo da palavra. Sempre que você for tentado a ir assistir um filme ou assistir uma novela, sempre que você for tentado a ouvir uma música que não é cristã, pede a Deus forças para que Ele te dê condições de vencer este hábito, de ficar ouvindo essas músicas que não são cristãs, de ficar vendo filmes, vendo novelas, e tudo isso destrói a nossa espiritualidade. E nós só teremos forças se nós formos revestidos pelo poder de Jesus em nossa vida. Nós já estudamos aqui essa semana que Jesus, ele coloca sobre nós o seu manto de justiça, a sua veste. E este manto que ele coloca sobre nós, quando nós confessamos os pecados, não é para cobrir o nosso pecado, mas é para nos perdoar e nos justificar. Eu tenho certeza que você alguma vez já teve desejo de comprar alguma roupa cara, bonita, que você viu numa vitrine, viu numa loja, e às vezes é fora das suas condições financeiras, mas você ficou desejoso de ter aquela veste. E Jesus, ele nos dá a veste mais cara que pode existir, e é a sua justiça. Nós lembramos que Jesus, em Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 até o verso 21, Jesus, no seu Sermão do Monte, ele falou: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam.
Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aqui Jesus ele está falando daquela pessoa que só pensa em ter bens materiais. Uma reservazinha, se nós pudermos ter guardado, é necessário. Uma emergência, nós não sabemos o que vai acontecer conosco no nosso dia a dia, uma enfermidade ou mesmo uma catástrofe, uma tragédia, esses fenômenos naturais que acontecem, enchentes e secas, enfim, são várias coisas que acontecem e que nós não estávamos esperando. Então, se nós tivermos condições de ter uma reservazinha, isso vai nos ajudar neste momento. Mas Jesus está falando aqui daquelas pessoas que querem somente ter posses materiais e quanto mais tem, mais elas querem. E a pessoa que coloca o seu coração nessas coisas, aí, diz Jesus, estará o seu tesouro. E onde é que nós temos colocado o nosso coração, o nosso desejo? Nós temos colocado nas coisas espirituais e procurando acumular tesouros nos céus através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos em nossa vida. Nós vamos fazendo a vontade de Deus e com certeza o nosso relacionamento com Ele vai cada dia crescendo mais e quando Jesus voltar, nós iremos viver com Ele na eternidade. Jesus, ele contou uma parábola que está em Mateus no capítulo 22. Jesus ele conta aqui uma parábola a respeito de um banquete de casamento. Jesus disse que o reino dos céus ele pode ser ilustrado com a história de um pai, ou de um rei, melhor dizendo, que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E quando o banquete estava pronto, o rei então enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então, o rei enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e então enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. E disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus capítulo 22, nos versos 1 a 14 está essa parábola, você pode ler aí na sua Bíblia. O que Jesus quis dizer com essa parábola? O rei, ele preparou o banquete já está preparado, está aguardando somente os convidados. E os convidados recusaram quem o rei havia convidado. Isso representa o povo de Israel, que recusou a Jesus, que foi o Filho enviado por Deus para que eles pudessem participar das bodas do Cordeiro, mas eles rejeitaram. Não aceitaram Jesus como rei, como Messias, como prometido, e então, inclusive, chegaram a matar alguns servos, que são os profetas que foram mortos, com a mensagem que trazia da parte de Deus. E Deus, então, através deste rei, manda convidar a quem eles encontrassem pelo caminho: cegos, aleijados, enfermos, pobres, andarilhos, enfim, todos que estivessem pelos caminhos e valados, fossem convidados para o banquete, porque estava tudo preparado. E esses que foram convidados depois representam os gentios, que somos nós. Nós não somos israelitas, mas Jesus nos convida, porque os primeiros convidados rejeitaram participar das bodas. Agora nós estamos sendo convidados. E para que nós possamos entrar nessa festa, participar deste banquete,
é nos dado uma veste muito cara, que é a justiça de Jesus. Naquela ocasião, o rei, quando mandava fazer um banquete e convidar as pessoas, ele preparava também as vestes para que a pessoa pudesse ir àquela festa. Não era com qualquer roupa que eles entravam lá. E este homem, ele entrou sem ter a veste que o rei havia mandado para vestir. Isso aqui, irmãos, representa aquelas pessoas que querem participar das bodas do Cordeiro, querem ir para os céus, mas não querem aceitar a justiça de Cristo. Não reconhecem que são pecadores e que necessitam ser justificados por Jesus, o único perfeito que viveu aqui nesta terra e que deu a sua vida por cada ser humano. Se nós não tivermos essa veste em nossa vida, a justiça de Cristo, de nada vai nos adiantar nós sermos membros da igreja, estarmos participando de atividades, fazendo coisas, pensando que nós estamos agradando ao Senhor, mas nós precisamos primeiramente nos humilhar, reconhecer que nós necessitamos do perdão de Jesus e das suas vestes que Ele já preparou para cada um de nós. Aquele homem foi amarrado, lançado fora, onde há pranto e ranger de dentes. E Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, é uma mensagem para todos nós. Jesus, ele já fez tudo o que precisava fazer para nos dar a salvação. A única coisa que nós precisamos fazer é crer e aceitar. Ter a posse da vitória que Jesus já nos garantiu. Ter a certeza de que os nossos pecados estão perdoados em Jesus. Mas eu insisto em dizer, se ainda temos algum pecado que nós cometemos, confessemos a Jesus, abandonemos. Ele nos perdoa e Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Quando Adão e Eva foram criados, antes deles pecarem, eles eram cobertos por uma vestimenta de glória. Mas a partir do momento em que eles comeram do fruto que Deus havia dito que não comessem, o fruto da ciência do bem e do mal, eles perderam aquela vestimenta de glória e perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram? Fizeram vestes de folhas de figueira. Mas o que acontece? As folhas de figueira, elas murcham, elas caem. Elas não são eternas, não são duráveis. E aí Jesus veio e preparou vestes para Adão e Eva de peles de cordeiro, para que cobrissem a sua nudez, simbolizando ali já que Jesus, o Cordeiro de Deus, viria para nos dar a salvação. Este convite, ele é estendido a todos nós, que nós possamos ceder, abrir o coração à voz do Espírito Santo, receber a Jesus em nossa vida e caminhar com Ele dia a dia, na certeza de que nós também estamos cobertos pelas vestes que Jesus providenciou para nós e que através desta justiça de Jesus nós estaremos com Ele nos céus. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana. E mais uma vez desejamos que o Espírito Santo esteja presente na minha mente, na sua mente, em nossa mente, nos convencendo, nos ajudando a buscá-lo cada vez mais e ter a certeza de que estamos caminhando com Jesus para o grande dia do grande encontro. Que Deus nos abençoe.